Minha mãe queria fazer uma pergunta sobre isso ou não? Cadê o microfone para ela, por favor? Fala. Doutora Fala, Ana meu amor. Beatriz, eu sou professora aposentada, né? E eu vejo uma diferença tão grande, essa geração agora, a começar pelos meus netos, né? Uma geração que não consegue resolver os problemas mínimos. E então tudo Problema é da doença. vida, você está falando? Da Ou problema vida. de... Ela está falando em relação à frustração, A né? frustração. E eles estão sempre insatisfeitos, tem tudo, né? Estão sempre insatisfeitos. E você vê, assim, a minha filha ainda atua, né, como professora. Quando eu lecionava, era 1 ou 2 casos. De ansiedade. De ansiedade. De inquietação. Agora não, agora É geral. é o geral. É uma geração, assim, doente. Uhum. Eu estou, assim, muito preocupada. Uma geração que não consegue resolver um probleminha mínimo. Mas de qual a frustração. pergunta sobre isso? Então, eu Por quê? queria saber o porquê, Ah, tá. se é através da tecnologia, Da hiperestimulação, da né? hiperestimulação, exatamente. Eu acho que a gente tem 3 aspectos. A gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? É. Criança tinha, assim, se falar, apanha. Então a criança era moldada para ser um objetozinho de tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem, coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Né? Principalmente as novas gerações. Você vê, celular, gente, é uma coisa de pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei todo mundo teria TT, que andava na rua falando. E eu fui para lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. Mas que ninguém... Passava um negócio aqui, Não. lá do outro lado. Eu, quando estava no Japão, o cara falou facsimile. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Não, aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí aquilo, eu falei, não tô acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa Comprei um assustadora. troço, cheguei, dei pra minha mãe de presente, ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar pra quem? Receber de quem? Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular, então eu achava que o pessoal falava sozinho na rua, até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outro... Foi em outro século, desculpa. Foi outro... Mas foi muito rápido. Desculpa. Mas foi muito rápido. Foi muito outro rápido. século. Aí, de repente, todo mundo tem celular. O meu E a primeiro gente acha celular... natural falar com um aparelho no meio da rua sozinho, Não, né? e tirar foto. Tirar foto, Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto pra mim? Coisa inimaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem que estar conectada e é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil pra gente é absolutamente irritante, porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam, elas precisam fixar a informação. Exato. Então é feito para isso. Então eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam nada. Qualquer restaurante, a criança está dá um tablet ou celular, a criança fica muda, né? Capturada, totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira, que os pais das novas gerações, a gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos, de uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que meu filho passou. O que é uma grande burrice. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo, eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina... o cheiro pra lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina e quantos paninhos tinha que ter daquilo? Que pra mais? Amarrar. Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Que era uma Sim. lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim,
Pra você era brincadeira aquilo tudo. Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigobar, não sei o que lá, e pode trazer a namorada pra transar. Nossa! O que ele vai fazer fora de casa? Olha lá a mãe do Paquito, hein? Não mima ele, não. O que ele vai fazer fora de casa? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia ser dividindo o apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. Não, e não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não, a gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento. Aquilo era uma batalha. A gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha, claro, sabe aquela coisa? Financiamento da entrada. E hoje eles não pensam nisso. Então hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que está embutido. São diversos níveis de facilitação da vida para seja ela mais pobre ou mais rica, mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, o próprio não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular. Eu viajava de avião. Hoje não. Cara, é absurdo. Vê se você acha o número de celulares versus o número de pessoas. Tem muito mais do que a população. Não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. 2,5, se eu não me engano. A gente vai voltar sobre TDAH, mas putz, agora eu esqueci. Mas entendeu? Iraíz. Você entendeu? Tem um conjunto de coisas, mas eu acho que o que mais peca, nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você tá apostando num fracasso. Porque ele nunca vai à caça. Falei, eu não vou deixar a herança pro meu filho. Isso eu não quero com ela. Vou gastar tudo até o último talo com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê sua herança? Sua herança é esse podcast. Você tem 2.000 podcasts pra assistir, meu filho. A minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado e não o material. Porque assim, qual o sentido se teu filho não tiver que conquistar alguma coisa? Por exemplo, meus pais são professores. Eu hoje tenho um profundo orgulho de ajudar financeiramente meus pais. Né? Eu não teria esse prazer se me fosse dado tudo. Eles não podiam dar. E eu sabia que, por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade que fosse não paga. Porque eles não teriam dinheiro. Eles tinham que me sustentar 6 anos de medicina. Caramba. Então, aquilo para mim, meu pai, não, filha, se você passar por uma particular, a gente ajuda. Eu falei, mas não vou mesmo. Quem não vai sou eu. Eu não faço a matrícula. E isso me fez ser uma pessoa que eu comecei a acreditar em mim. Cada etapa que eu conseguia, falava, caramba, eu conseguia. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me lembro que eu tinha amigos muito ricos, que o pai era dono da clínica tal, da outra tal, chegaram, e teu pai é dono de quê? Eu falei, de nada. Ué? Nem do Passatzinho antigo. Passat, olha só. Antigo, né? Que papai tinha e emprestava, sabe? Assim, Chevette. O Fiat 147. Monza. Minha mãe tinha um Chevette. Eu lembro de um Chevette bege da minha mãe. Não é? Então, a gente era feliz no sentido de, tipo assim, eu posso, eu conquisto. Mas também a gente tem que ver o seguinte, você hoje não tem como deixar teu filho ir para uma escola sozinho. Porque assim, muito perigoso, tem muito tubarão no meio do caminho. Eu me lembro que eu andava de ônibus de madrugada. Sou do tempo que o Leblon, a gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ontem, ali no Baixo Gávea, foi lá que o cara foi espancado, o ator, né? Foi 5 pessoas. Arrancou o couro cabeludo dele. Que é isso? Machucou. Porque ele não quis entregar um celular. Meu Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tá um mundo perigoso. O mundo também está muito mais perigoso. Isso não tenha dúvida. A violência está pior. Porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não. Já tive amigo que foi morto e ainda foi morto. Ele deu o que o cara queria. É isso que me deixa assim... É a maldade, né? A maldade genuína. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro. Aumenta. Mas...